Você sabe onde paramos, em qual parte do exercício? Alguém sabe? Se ninguém sabe, eu começo do começo. Eu não lembro, não, professor. Eu também não lembro, não, professor. Eu também não sei, não, porque muita gente ficou sem assistir a aula na última aula. Estou meio perdido também. Sem problemas. Vamos falar de semântica das conjunções. Mas por que esse título, professora? Por que semântica das conjunções? As provas de concursos, a gente vem acompanhando, porque trabalhamos exclusivamente com cursos preparatórios para os mais variados concursos, e o que a gente tem visto de mais atual, de mais moderno, é a cobrança do candidato, da capacidade que ele tem de ler, entender, interpretar. Geralmente, são questões que pertencem a um texto, mas não necessariamente. Pode ser um apanhado de questões aleatórias, que é a palavra da moda, né? Então, eu vou começar com vocês a leitura dessas questões. A primeira diz o seguinte: considere a sentença abaixo. A sentença abaixo diz o seguinte: Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. Ok? Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. As duas orações do período, Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e Marcos perdeu o início da reunião, essas duas orações estão unidas pela conjunção e. E, nesse caso, além de dar uma ideia de adição, Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e também perdeu o início da reunião, essa é a ideia de adição. Além disso, além de indicar a ideia de adição, também indica uma ideia de condição? Não. Oposição? Não. Consequência? Qual foi a consequência de Marcos ter enfrentado congestionamento no trânsito? Ah, coitado, perdeu o início da reunião. Essa é a análise que se precisa fazer de termos, na verdade, são partículas que podem ser conjunções, mas podem também ser preposições, interjeições, até sinais de pontuação interferem, podem interferir na semântica de um fragmento de texto. Então, depende. E por que depende? Nós temos que estar preparados para conhecer essa questão da semântica. Conforme o material já disponibilizado no grupo, a semântica é uma arte que trata de conhecer, aprofundar os significados possíveis de um determinado texto, fragmento de texto, palavras do texto ou não. Tá certo? E é isso que nós estamos fazendo, avaliando a semântica de alguns termos. Vamos para a questão de número 2. Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo. Nesse período, a conjunção porque estabelece que relação? Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo. Adição, oposição, alternância ou explicação? É explicação. Não me aguardem, pois, porque. Eu estou explicando, eu estou justificando por que não precisa me aguardar. Porque não poderei chegar a tempo.
É só isso. O desenvolvimento de raciocínio é só esse. E essa é a temática que nós precisamos estar, com a qual precisamos estar bem atualizados para, então, poder mergulhar no mundo das bancas organizadoras do concurso. Tá certo? Vamos para o número 3. Essa é uma questão da PUC de São Paulo. No período, da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Essa palavra, embora, expressa uma ideia de que da própria garganta saiu um grito de admiração de Cirino, que Cirino acompanhou, embora, mas, porém, contudo, todavia, embora, com menos entusiasmo. Essa é uma ideia de concessão. Não é explicação, não está comparando nada, não é modo, maneira como, nem tem nada a ver com consequência. É uma concessão que é feita. Desculpa, mas o que significa concessão? Concessão vem do verbo conceder. Conceder vem do verbo dar. Então, está na mesma área de significação. Quem concede, flexibiliza, permite, consente, tá certo? Dá. Então, concessão. Uma concessão que se faz é uma permissão. Tá certo. 4. Obrigado. Nada. Quanto mais vemos o que há de bom em nós, mais vemos o que há de bom nos demais. Nesse período, que é composto por 2 orações, quanto mais vemos o que há de bom em nós, outra oração, mais vemos o que há de bom nos demais, tá certo? Então, esse período composto, existe nele uma clara relação de conformidade, é nada, causalidade, é não, proporcionalidade, a proporção que mais vemos o que é de bom em nós, mais vemos o que é de bom nos demais. Então, aqui a ideia, a relação clara é de proporcionalidade. Ouviam-se amplos bocejos, o marulhar das ondas. A partícula como expressa que ideia? Ouviam-se amplos bocejos, fortes, como? Como o quê? Como o marulhar das ondas. Eu estou comparando amplos bocejos, marulhar das ondas. Então, essa partícula, como, expressa uma ideia de comparação. Beleza? Estamos na 6. A alternativa que substitui correta e, respectivamente, as conjunções ou locuções que estão destacadas abaixo é, vamos ver, visto que a conjunção ou locução destacada é essa, visto que pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. Eu poderia substituir visto que por como? Como pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. Ah, com certeza. Então, essa aí é o encaminhamento para a resposta correta. 2. Terá sucesso, contanto que tenha amigos influentes. Eu posso substituir contanto por desde que terá sucesso, desde que tenha amigos influentes. Posso. Então, estamos em certo. Por gentileza. 3. Casaram-se e viveram felizes.
tudo conforme estava escrito nas estrelas. Então, esse como eu posso alterar por conforme. 4. Foi transferido. Portanto, não nos veremos com muita frequência. Eu posso também substituir o portanto por logo, que vai ficar assim, foi transferido, logo não nos veremos com muita frequência. Então, todas as substituições que foram feitas estão na letra B de bola, que é a opção correta para a questão de número 6. Vamos para 7. No período... essa 7 já fizemos. Vamos para 8. Assinale a alternativa. Posso substituir, atenção, pela ordem, a sequência, as partículas de transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas. Não sei se você está percebendo que, quando a gente fala de semântica, tudo é objeto de análise. O enunciado da questão, assinale a alternativa que possa substituir pela ordem as partículas de transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas. Tá certo? Então, temos que fazer o que já fizemos lá na 6. Analisamos frase a frase para saber quais são as substituições possíveis. Em primeiro lugar, observemos o avô. Eu posso substituir em primeiro lugar por antes de mais nada. Antes de mais nada, observemos o avô. Tá certo? 2. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Posso substituir igualmente, sem prejuízo de significação, por, da mesma forma, lancemos um olhar para a avó. 3. Também o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Por outro lado, esse também pode ser tranquilamente substituído, porque dá a ideia de continuidade, por outro lado, mas, porém, contudo, todavia, tá certo? São as mesmas conjunções. 1, 2, 3, 4. Consequentemente, a filha também será morena e alta. Consequentemente, eu posso substituir por conseguinte, tá certo? Então, por conseguinte, a filha também será morena e alta. E todas essas substituições que foram feitas estão na letra D de dado. Beleza? Todo mundo acompanhando? Vamos para nós. Atenção. Sobre as conjunções, é correto afirmar: as conjunções são unidades linguísticas, você vai lendo e vai avaliando, tá certo? Porque o enunciado, o que ele pede? Que sobre as conjunções que a gente vem, sobre as quais a gente está refletindo, o que é correto afirmar? As conjunções são unidades linguísticas providas de independência, ou seja, não aparecem sozinhas no enunciado porque apenas introduz a ideia de função gramatical de um elemento. Olha, quando vem um texto assim, com tanta informação, acaba faltando clareza, objetividade. As conjunções são unidades linguísticas desprovidas de independência? É uma verdade, porque elas alteram, modificam, contribuem para a significação dos termos que estão no entorno. Agora, não aparece sozinha no enunciado porque apenas introduz? Não. Isso não é correto. B. As conjunções são expressões modificadoras do verbo que apresentam uma... Não, isso é definição de advérbio. As conjunções são expressões modificadoras do verbo? Não. Apresentam uma ideia de circunstância? Sim. Atuam como adjunto adverbial em uma oração? Não. Então, você precisa analisar todo o contexto que é apresentado, porque você pode ter
fragmentos do texto que estejam corretos, mas a totalidade não. Por isso que semântica é um exercício de paciência. Para ler. Certificar de que entendeu. Ok? C. As conjunções são palavras que podem ser utilizadas no lugar de um nome, referir-se a ele ou acompanhar o nome com a intenção de qualificá-la? Não, não. Isso é definição de adjetivo. Olha, as classes de palavras são 10. Tá certo? Uma delas é o adjetivo. Já passamos aqui pelo verbo, advérbio. Uma delas é o adjetivo. O adjetivo são palavras que podem ser utilizadas, até podem ser utilizadas no lugar do nome. Os adjetivos, as conjunções não. Ok? Os adjetivos podem se referir a um nome, a um substantivo, ou acompanhar o nome com a intenção de qualificá-lo. O adjetivo, sim. As conjunções, não, e por isso está errado. As conjunções têm por finalidade traduzir nossos estados emotivos? Sim. Sim. Apresentam independência? Não. Podem constituir por si verdadeiras orações? Também não. Então, a letra D não está certa. Letra E. Isso tudo porque o enunciado fala sobre as conjunções. É correto afirmar, finalmente, que as conjunções são unidades da língua que têm por finalidade reunir orações em um mesmo enunciado, classificando-se em conjunções que podem ser coordenativas ou subordinativas. As coordenativas são aquelas conjunções que alimentam ideias, coordenam, juntam, agrupam ideias. E as subordinativas, como o próprio nome sugere, são orações que dependem, e por isso tem o nome de subordinativa, se subordinam, geralmente, à oração principal. Então, para essa questão de número 9, a opção correta é a letra E. 10. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Uma mãe é uma mãe, e é preciso respeitá-la. Entra aí! Oi? Deixa o microfone, por gentileza, que estamos gravando. No quadrinho do cartunista, encontramos a conjunção mas. E mas, porém, contudo, todavia. Essa conjunção pode ser classificada como consecutiva. O que é consecutivo? Que estabelece uma consequência. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Ora, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. E aí trata-se de uma reflexão de ordem de consequência. Uma mãe é uma mãe, nada mais a declarar. Certo? Assinale, estamos a 11. Assinale a sequência de conjunções que estabelece entre as orações de cada item uma correlação de sentido. Correu demais. Já fizemos exercício prática, né? Idêntica lá atrás na questão de número 6. Correu demais, por isso caiu. Deu para encaixar? Aí você já marca essa alternativa como possível correta. Correu demais, por isso caiu. Beleza, dá para fazer essa alteração. Dormiu mal, porque os sonhos não o deixaram em paz. O porquê se encaixa bem? Sim. A matéria perece, mas a alma é imortal. Também o mas se encaixa com perfeição. Leu o livro, portanto, é capaz de descrever os personagens com detalhes. Olha como é que o portanto se encaixa também com correção. Guarde seus pertences que podem servir mais tarde. O que preenche adequadamente esse espaço
E a opção correta é a letra B de bola. Tá certo? Vamos para 12. Estudam, porém não trabalham. Essa oração, independente da classificação dela ser coordenada ou subordinada, que ideia ela estabelece? Estudam, porém não trabalham. De consequência ou de adversidade? Eles estudam, mas, porém, contudo, todavia, não trabalham. E essa é uma oração coordenada, sindética, adversativa. E, professor, eu já nem lembrava mais dessas classificações. Pois é, as coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. O A quer dizer não. Então, quando a oração é sindética, é porque ela apresenta síndetos. Síndetos são sinônimos de conectivos, partículas. Então, são orações que apresentam essas partículas, que aqui, no caso, trata-se de conjunção adversativa. 13. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos, a estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Esse é um texto de Clarice Lispector. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas nesse fragmento de texto apresentado, observando aspectos de organização, estruturação, funcionalidade dos elementos que articulam um texto. O conectivo mas expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto? Não. Ele quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase? Não. Olha o que diz o enunciado. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mais no fragmento apresentado, observando esses aspectos de organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas. Então, qual é a opção correta? Ele ocupa a posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase? Não. Ele contém uma ideia de sequência temporal, de tempo, né? Que direciona a conclusão do leitor? Não, não. Ele assume, o mas assume funções discursivas diferentes nos 2 contextos em que é utilizado, empregado. Tá certo? A 14 nós já fizemos, vamos para 15. No fragmento, a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. A oração destacada expressa a ideia de a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude. Sem com isso, esse é o fragmento que vai ligar as orações, tá certo? Então, a oração destacada expressa a ideia de condição, consequência, ou é uma concessão? A vida ganhou prorrogando a juventude, mas, porém, contudo, todavia, sem com isso, é uma concessão que é feita, apesar de perder
sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda, e a opção correta é a letra C, para concessão. Vamos para 17. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Os 2 pontos desse período que eu acabei de ler poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se, deixando claro o nexo entre as 2 orações pela seguinte conjunção. Primeiro, preciso dizer que o sinal de 2 pontos é um sinal que serve para anunciar, explicar, justificar, vale por, ou seja, isto é. Então, qual é a conjunção que se encaixa no lugar dos 2 pontos, propõe aí o enunciado? É pois. Podem acusar. Pois estou com a consciência tranquila. Tá certo? Essa é a função dos 2 pontos. 18. Porém, já 5 sóis eram passados que dali partíramos. Estou fazendo já as substituições. Número 2. Pontinho, pontinho. Estivesse doente, faltei à escola. Posso colocar como? Posso. Como estivesse doente, faltei à escola. 3. Haja maus, nem por isso devemos descrer dos bons. Embora haja maus, Pedro será aprovado, desde que, tá certo? Estude. Pontinho, pontinho, chova, sairei de casa. Ainda que chova, sairei de casa. Eu fiz todas as alterações com a letra B de Bob. Questão 19. E última. Temos um texto da timidez. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem um horror a ser notado, quanto mais a ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros, e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura o analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior é doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isso não é vantagem. O tímido, 2 pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos, multiplica-os por 4, pois cada indivíduo tem 2 olhos, 2 ouvidos, 4 vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho, um ouvido, para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Entre as estratégias de progressão textual, progressão do texto, presentes nesse trecho, identifica-se o emprego de elementos que juntam, que fazem a conexão, chamados elementos conectores. Os elementos que evidenciam noções semelhantes estão destacados em, a letra C. Ficou notório, apesar de ser tímido, mas isto não é vantagem. Tudo bem? Vou dar um stop para voltar aqui à tela.
Uau, quanta gente! 11 pessoas. Vocês se escondem nas aulas. Fico eu dando aula sozinha com... Deixa eu ver se eu... Luiz Henrique. Deixa eu ver se é o Luiz Henrique. Ah, não dá para saber, porque o primeiro nome eu não posso falar, não posso ler aqui. Então, não dá para saber quem é. Gente, obrigada. É José Henrique. Hã? José Henrique. José Henrique? Ah, então tá. Luiz Henrique Leite. Entendi. Muito bem. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Estamos parando bem na hora que meu computador está começando a dar tilt. Não sei qual é o problema. Nos falamos lá pelo grupo.